Esta mensagem que Cristo já nasceu é urgente e devemos comunicar a todas as pessoas. Uma vez passou, o evangelista Mateus, ele registrou, em Mateus capítulo 12, versículo 12, o nascimento desse rei de paz. E me gostaria de poder ler esse texto e compartilhar com vocês aquilo que Deus pôs em nossos corações. Mateus 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Bem-vindo a todos que estão com nós outros, né? Estou vendo caras novas, alguns que já há muito não veníamos, que sejam muito bem-vindos neste lugar, a adorar a Deus com nós outros. Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Assim como estamos, pero reverentemente, vamos ler esse texto e os irmãos acompanhem suas versões e traduções. O texto diz assim: Quando Jesus nasceu em Belém, de Judeia, em dia del rei Herodes, vieram de Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: Onde está o rei de los judíos que ha nascido? Porque suas estrelas hemos visto em Oriente e vinimos a adorar-lhe. Ouindo isto, o rei Herodes se turbou e toda Jerusalém com ele. E convocados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, lhe perguntou onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por el profeta. E tu, Belém, de la terra de Judá, não eres a mais pequena entre os príncipes de Judá, porque de ti saldrá guiador, que apacentará a mi povo Israel. Então Herodes, chamando em secreto a los magos, indagou de eles diligentemente em tempo de la aparição de las estrelas. Enviando-lhes a Belém, dijo: Ide allá e averiguar com diligência acerca del niño. E quando lhe haveis, hacedmelo saber, para que eu também vaja e lhe adore. Eles, havendo ouído o rei, se foram, e aqui a estrela que haviam visto em Oriente iba delante de eles, hasta que chegando, se detuvo sob onde estava o ninho. E ao ver a estrela, se regozijaram com muito gran gozo. E ao entrarem na casa, viram o ninho consumado em Maria, e postrando-se, lhe adoraram, e abrindo-los seus tesouros, lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Pero sendo avisado por revelação em sonho, que não volvessem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de tua poderosa palavra. E tu servo se põe à tua disposição, Senhor, com temor e temor. Padre, usa tus servos assim queres, Pai. Abra conosco, Espírito Santo de Deus, por misericórdia. Perdona-me os pecados, limpa-me coração e usa-me como uma ferramenta, Senhor, em tuas mãos nessa manhã. Te damos graça por tua poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus escreveu esse livro, né? Podemos dizer, Mateus escreve sobre o rei, né? Mateus escreveu o livro do rei. Todo em seu evangelho pretende contar onde, como e por que nasceria o rei Jesus, né? Lindo poder escrever sobre um rei, pero muito mais hermoso, muito mais glorioso é escrever sobre o rei Jesus. É um livro fascinante, esse livro de Mateus. Em primeiro capítulo, estudando o capítulo 2, 1 a 12, hemos visto hasta agora dois de los três personagens principais que compõem a narração da visita de los reis magos de Oriente a Belém. Guiado por la estrela de Jesus, agora é o momento em que eles
se quedam encantados, quizás um pouco maravillado, né, por aquela promessa que estava se cumprindo. O Rei Jesus estava nascendo. Irmãos, lá na vida existe porque nasceu Jesus. Em esta fecha festiva se celebra a chegada do Rei Jesus. Sin embargo, é impressionante como a gente reacciona de mais diversas maneiras em essa época. Observar comigo algumas atitudes ante a notícia da chegada do Rei. Assim como mientras anunciavam que Jesus estava chegando, sua chegada conturbou, sua chegada trajo algum desconforto, algumas curiosidades na vida do rei Herodes e também na vida do próprio judeu. Então, se a chegada do rei perturba os soberbios, acá podemos ver Herodes, como esse homem soberbio. Mateus 2:1, versículo 3a, diz: depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dia do rei Herodes, dos magos vieram de Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela em Oriente e vinimos adorá-lo. Quando o rei Herodes olhou, isto se turbou, diz o texto. Por que Herodes se perturbaria ao enterar-se da notícia tão maravilhosa? Por que Herodes se perturbaria por nascimento de Salvador? Por a mesma razão por que milhares e milhares em todas as épocas, incluída a nossa, estão perturbados porque seu trono está ameaçado. E Salvador vindo para ocupar um trono. Herodes se quedou perturbado porque pensava ele que já não seria mais rei. Então, se Jesus entraria, assumiria ou estaria em seu trono. E a gente também, ao escutar sobre Jesus, que Jesus está vindo, a gente se preocupa porque Jesus ele quer ocupar o trono de sua vida, de nossas vidas. Ele quer ser o primeiro. E a gente se perturba porque existe uma peleia ali, existe uma guerra entre o nosso eu e o lugar onde Jesus quer viver, deseja viver em nossa vida. Herodes reinava em Jerusalém por nombramento de seu amigo e imperador romano Marco Antônio. Havia sido coronado rei dos judeus ao redor de anos 40 a.C. Permaneceria em esse cargo durante quase 40 anos. Herodes reinou com um braço forte, diz a história, violência e muita crueldade. Todo ele para manter a salvo seu reinado, para não perder prestígio ante César de Roma. Herodes também supo actuar com bondade. Tanto é assim que foi maestro de obras que restaurou o templo de Jerusalém para os judeus. Foi ele que autorizou. Pero não os deixeis enganar, pois todas suas boas obras tinham como objetivo apaziguar a los judeus e, portanto, manter seu reinado garantizado por Roma. Assim como Herodes, muitos hoje estão dizendo: eu quero construir para Deus, eu quero fazer boas obras em lugares pobres, tá? Mas muitas vezes essas boas obras estão sendo hechas com uma outra intenção. Quero estar em paz com Deus. Pero nós outros sabemos que não pode, o homem não pode ter paz com Deus sem antes se arrepender dos seus pecados, sem antes reconhecer seu estado de pecador, de separado de Deus eternamente. E nesse momento, nós outros podemos fazer um montão de coisas como se fora para Deus, mas Deus não a recebe. Então, quando os magos de Oriente, guiados por a estrela, chegaram dizendo que queriam encontrar o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo, Herodes perdeu seu racionamento.
Herodes se quedou tão nervioso que está pensando como alguém se atreveria a quitar-me o trono. Então, dessa maneira, começa a pensar num drama, um plano diabólico. Vamos matar, vamos cortar o mar por la raiz, vamos matar todos os ninhos. E assim matamos Jesus também. Isso passou, mas Jesus não morreu, porque Jesus é o plano de Deus, é o Salvador do mundo para todos aqueles que creem. Mateus 2, 4, 7, 8 e 12, 16. Havendo reunido todos os principais sacerdotes do povo e os maestros da lei, lhes perguntou de onde nasceria Cristo. Então Herodes chamou em secreto os magos e lhes perguntou a hora exata em que havia aparecido a estrela de Belém. Los enviou a Belém e lhe disse: vajam e averiguem exatamente acerca deste ninho. Tão pronto como lo encontreis, avisai-me, para que eu também pueda ir adorá-lo. Mira aí, que lindo parecia, né? A intenção de Herodes, mas não era essa a sua intenção. Ele não queria adorar a Jesus, ele simplesmente queria eliminá-lo a Jesus. Muitos estão dentro das igrejas hoje, dizendo que eu vim adorar a Jesus. Pero sua intenção por detrás está: eu quero simplesmente cumprir um ritual vazio para aliviar minha cabeça, minha consciência. Porque nós outros, irmãos, temos uma necessidade de adorar esse Deus supremo. Deus pôs essa eternidade em nosso coração, né? El aborígene na selva, que nunca conheceu a palavra de Deus, ele começa a adorar a luna, as estrelas, porque existe essa necessidade de adorar isso que ele não entende, porque Deus plantou a eternidade no coração do homem. Creemos que a atitude de Herodes é exagerada, pero dadas as proporções, cada vez que o domínio soberano de nossas vidas se vê ameaçado por outro amo, nos enojamos e nos perturbamos. Quer ver algo? Por que a gente não se inclina ante Cristo? Porque não estão dispostos a servir outro Senhor. É mais fácil seguir o nosso eu. Por que a gente rechaça a palavra de Deus? A proposta da palavra de Deus? Porque isso implica em cambiar de senhores. E todo o câmbio de senhores é um paradigma, e todo paradigma, uma vez que é rompido, cria uma certa instabilidade para aqueles que não confiam. Mas para aqueles que confiam, é descansar, é estar seguro, é saber que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O texto de Colossenses 3,5 diz: portanto, fazei morir todo o que pertence à vossa natureza terrena. A fornicação, a impureza, as paixões, os malos desejos, a avarícia e que é a idolatria. Sempre que o Senhor Deus se levante e se oponga a nossos ídolos, irmãos, desejo e outros deuses, sempre que o trono de nossa vontade se vê ameaçado de alguma maneira, nossa natureza inclinada ao pecado se enfurece. E mira o que disse Pablo: antes vivia sem lei, pero quando vino o mandamento, o pecado reviveu e morri. A lei de Deus revela nossos pecados, señala os senhores que têm domínio sobre nós outros, expõe a soberania de nossos desejos. Desse modo, a lei reaviva o pecado. Em outras palavras, saca à superfície o que nos domina. Isto enfurece o pecador, que não quer bajar do trono de sua vida para dar passos a Deus. A esse Deus soberano, a esse Deus grande e poderoso. Notemos então que temos muito mais de Herodes em nosso coração do que nos gostaria de admitir. Muitas vezes
Deus nos chama para uma vida de santidade e nós outros resistimos. Assim como Herodes estava resistindo de uma outra forma, de outra maneira, de se encontrar, dar lugar ao Rei Jesus. Pero a chegada do Rei inquieta os orgulhosos também. A chegada do Rei preocupa a tranquilidade de Jerusalém, diz o texto. Toda Jerusalém se quedou hablando sobre isso. Mateus 2:1-3, depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dia de rei Herodes, uns magos de Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei nascido, rei de los judios? Vimos sua estrela em Oriente e vinimos adorá-los. Quando o rei Herodes escutou isto, se turbou, e toda Jerusalém, disse o texto, com ele também se turbou. Irmãos, é compreensível que Herodes esteja perturbado por a chegada de um rei. Pero toda Jerusalém com ele parece uma exageração. Depois de todo, como podia perturbá-los a chegada do Messias que havia estado esperando por tanto tempo? Deviam adorá-lo. Deveriam aplaudi-lo. Pela chegada de Jesus enfureceu a Herodes. Lo pondria em guerra com os judios e isto perturbaria a paz de Jerusalém. É isso que estava por detrás. Además, a chegada do rei traria cambios radicais à estrutura política religiosa dessa nação corrupta. Tanto é assim que, ao final de Mateus, do texto de Mateus, veremos repetir-se esse distúrbio em toda Jerusalém. Mateus 2:21, 9-11 diz: La multitude que iba delante dele e os que seguiam gritando: Hosana, o filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana é o mais alto. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alborotou e perguntou: quem é este? A multitude respondeu: este é Jesus, é profeta de Nazaré de Galileia. Tanto é assim que a chegada do rei traria câmbios profundos e incômodos, que o primeiro que hizo Jesus, ao entrar triunfando sobre Jerusalém, foi visitar o templo e expulsar do templo, chamando de cueva de ladrões, aqueles que estavam fazendo coisas simplesmente para cumprir um ritual vazio, provocando indignação em los professores, os maestros, na chegada de Jesus, assim como muitas vezes acontece e provoca indignação na vida de muitas famílias, quando vê uma pessoa da família reconhecendo a Jesus como um Senhor e Salvador. Pero todo isso generava conflitos interpersonais a causa da fé. Lucas 12, 51-53 diz: se pensais que vim a trazer paz à terra, não te lo digo. Ao contrário, vim a trazer divisão. De hora em adelante serão 5 em uma família divididos, uns contra outros, 3 contra 12 e 2 contra 3. O padre está dividido contra o filho, e o filho contra o padre, a madre contra a hija contra a madre, a sogra contra a nuera, e a nuera contra a sogra. Aí está no tema das sogras da nuera, né? É antigo já. Jesus disse: eu vim trazer paz. Se chegarmos, se nós outros nos acercarmos a Ele, Ele se acercará a nós outros e nos dará essa paz que excede todo o entendimento. Então se genera conflito contra o pecado na chegada do Rei. E na luta contra o pecado, todavia não habéis resistido hasta derramar vossa própria sangue, disse Pablo. Produz então-se todo esse evento um comportamento radicalmente diferente ao interior das pessoas. Colossenses 3:2 diz: põe tua atenção em las coisas da riba, não em las da terra, porque habéis morto e agora a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifeste, então vós outros também sereis manifestados com Ele em glória. Era isso que eles não entendiam. Hacei morir, pois, todo o que pertence à vossa natureza terrenal. Entenda de uma vez por todas que uma vida com Cristo é uma vida separada para Cristo. Mas muitas vezes nós outros estamos alimentando todos os dias a velha natureza. E a velha natureza está tentando dividir o trono de nossa vida com o Espírito Santo, com Deus. Isso não pode passar.
Deus não divide seu trono com nadie. Ou ele é o primeiro, ou ele não está. Pero la chegada del rei provoca a los religiosos, sacerdote del pueblo e maestro de la lei. Mientras alguns estão perturbados porque não querem perder o controle de suas vidas, outros estão preocupados porque não querem cambiar o rumo de sua existência. Alguns se sentem provocados e buscam demonstrar que sabem mais allá de lo que creem. Este é o caso de los sacerdotes do povo e dos maestros da lei que viviam naquele entonces. E Mateus também ele vai dizer isso. Quando o rei Herodes ouviu isso, se turbou e toda Jerusalém com ele, havendo reunido todos os principais sacerdotes do povo e os maestros da lei, lhes perguntou de onde nasceria Cristo. Mira como um evento de um nascimento anunciado, profetizado há muito, chega a provocar toda uma estrutura e chega a sacudir toda a estrutura de um povo, de uma cidade. Os líderes religiosos a ser convocados fizeram alarde de todos os seus conhecimentos ante todos, pero não deram um passo hacia Belém. Para eles, o mais importante que entregar-se ao rei e viver para adorá-lo era demonstrar que sabiam muito sobre os profetas e a lei de Deus. Que pena. Tinham tanta teoria e pouca prática. E a vida cristiana não é teoria, irmão, só teoria. Temos que conhecer. Mas essa palavra de Deus, uma vez que conhecemos, ela tem que generar câmbios em nossas vidas. Santiago vai nos dizer que fé sem obra é morta. A tanta gente lhe gusta isso. Pessoas que ao serem interpeladas por a chegada do rei, através de uma mensagem que escutam, a conversão de alguém cercano, um testemunho que escutam, se sentem provocadas a demonstrar que têm religião, sabe muito de religião e conhecem a Bíblia, sin embargo, o que Deus quer é algo completamente diferente. Há muitos religiosos dentro das igrejas, pero o que Deus busca é que essas pessoas tenham uma relação sincera com Ele, que lo conosco. E uma vez que lo conhecemos, nós outros queremos seguir conhecendo mais e mais e mais. E esse conhecimento de Deus em nossa vida genera em nós outros câmbios importantes e interessantes para que sejamos tudo aquilo que Ele sonhou para nós outros. Cartas abertas, como diz o texto de Pablo, né? Para que as pessoas possam ler a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus através de nossas vidas. Por isso Jesus nasceu. Pela chegada do rei promove a salvação. A postura que mais impressiona em esse passagem é a dos magos. É Mateus 2,2. Donde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela em Oriente e vinimos a adorá-lo. Estavam bem intencionados. Fomos invitados a esse culto e vinimos ver o que recitar de los niños, recitar de los hermanos. Não, vinimos adorar a Deus junto com eles. Se isto não for a nossa a vontade, se isso não for a razão porque estamos aqui, estamos equivocados, estamos perdendo tempo. A salvação promovida por a chegada do rei, se pôde ver em 3 declarações que esses magos fizeram a Herodes. Primeiro, determinação de encontrar Jesus. Eles estavam determinados. Quando Herodes se vão buscar essa estrela, né? Eles seguiram determinados. Não somente porque Herodes o mandou, mas porque eles sabiam que teriam a oportunidade de encontrar o Rei Jesus. Isto é novidade. Isto é espírito de novidade. É lindos os regalos, são lindas as comidas ricas, pero assim como os magos disseram, tiveram a disposição de sair de um lugar, tiveram a determinação para se encontrar-se com Jesus. De onde está o recém-nascido rei dos judeus? Disseram.
Fundamento da fé em Jesus. Vimos sua estrela em Oriente. Eles criam nas profecias, não dudaram. Teriam a disposição a adorar a Jesus e vinimos a adorá-lo. Então Jesus nasceu, rei achegado. Isto é novidade. É a mão de Deus estendida, promovendo a salvação ao homem, paz na terra, aos homens de boa vontade. Pero o rei achegado, ao igual que a estrela que guiou a los reis magos desde o Oriente hasta Belém, nós outros estamos aqui como igreja, señalando que Jesus está chegando. Pero muitos estão dizendo, isso é um cuento, isso não vai passar. Não vai passar até o momento de você cerrar os olhos para essa vida e abrir os olhos para uma vida eterna com Deus ou lejos de Deus eternamente. Não seas como Herodes, não deixe que tu orgulhoso coração te turbe. Não seja como Jerusalém, aquela cidade linda, não deixe que a alma tranquila te preocupe. Não seja como a gente religiosa, não deixe que a religiosidade te provoque. Seja como os magos. Né? Onde está o recém-nascido rei de judeus? Vimos suas estrelas em Oriente e vinimos a adorá-lo. O rei é chegado. Feliz Navidad. O rei é chegado em sua vida? Que câmbio generou a chegada do rei em sua vida? Você sabe que o reino de Deus é totalmente distinto do reino deste mundo, né? No reino de Deus existe uma cultura nova. Existe uma forma de se vestir. Existe uma forma de falar. O reino de Deus chega para transformar algo que está em caos em algo lindo, prazeroso. Pero o reino de Deus não se queda solamente nessa terra. O reino de Deus nos dá a tranquilidade de cerrar os olhos para essa vida e abrir nossos olhos para uma eternidade com Deus. Hoje na classe de os chicos estavam falando com ele, dizendo, podes imaginar, se Deus criou essa terra, esses planetas todos, esse universo todo, com tanta sabedoria, né? Na natureza, como Deus hizo com tanta sabedoria, uma semilla nasce, cresce, os rios, a luna se aparece quando o sol se põe, os ventos, as estações, mira quanta sabedoria. Imagina o que Deus tem preparado para nós outros em céu. O rei chegou. Se o rei chegou na sua vida, que câmbios generou a chegada desse rei? Interessante, ao ler esse texto, nós outros vemos a religiosidade presente ali. A gana por el poder presente ali. Podemos ver também aqueles que diziam, não, eu sei tudo sobre religião. Pelo saber sobre religião e não ter rendido-se a Cristo, não te serve de nada. Está bueno saber sobre a religião. Pelo melhor é ter uma relação com esse Deus que criou todo esse universo. Amém? Vamos nos pôr de pé? Eu quero orar por vocês. Eu queria que barrasse sua cabeça por um instante, cerrasse seus olhos e pensasse por um instante em todas as navidades que vós já passaste, todas as festas, todos os amigos. Faz uma viagem assim ao tempo, à hora, e ver quanto daqueles amigos, daquelas pessoas queridas já não estão com vocês. Em nossa mesa de 24 para 25 de dezembro não vão estar. Se foram.
Uns foram se encontrar com o Rei de Paz, como cantamos. Outros tiveram todas as oportunidades, pero assim como Jerusalém, assim como Herodes, desperdiciaram. Deixaram passar. Pero vos está acá. Jesus é o Rei de Paz. Jesus, um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus com nós outros. Ele está cá com nós outros. Nós outros oramos e alabamos o seu nome, sua presença. E agora eu queria desafiar você, que todavia está em peleia com Deus. Ah, padre, pastor, eu não estou em peleia com Deus. Não, a Bíblia diz assim, que todos aqueles que não reconheceram a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, não entenderam a mensagem da cruz, ou não querem entender a mensagem da cruz, estão mortos em seus pecados e delitos. E nessa situação está em peleia com Deus. Esse Rei de Paz que chega para transformar uma situação toda, Ele quer transformar também sua vida. Queres isso para a tua vida? Diga a esse Rei de Paz, eu quero essa paz. Eu quero viver intensamente essa vida com Cristo Jesus. Que esse Navidad seja totalmente distinto de outras festas de Navidad em tua vida. Que seja uma Navidad de perdonar, de liberar perdão, de se abraçar com abraços sinceros, de medir as palavras para não ofender os outros. E se for regalar algo, que seja regalar de coração. Não por culpa, não por política, ou seja o que seja, mas de coração. Por quê? Porque esse Rei de Paz, quando ele chega em nossa vida, ele nos transforma, ele transforma-nos de dentro para fora. Nós outros buscamos a relação com ele e ele com nós outros, de forma vertical, e ele melhora a nossa relação de forma horizontal. Quanto mais gênero desse Deus de paz, melhor será a nossa relação também na horizontal. Queres isso para a tua vida? Diga para ele nessa manhã, né? Eu quero esse Rei de Paz. Transformar minha vida. Padre Celestial, quero te dar graças, Padre. Porque tu eres um Deus que tudo sabe, teus planos não são frustrados. Se estamos aqui nesse lugar, Senhor, porque vinimos te adorar, Senhor. E nossa oração nessa manhã, Padre, que assim como aconteceu com aqueles magos, 3 reis magos, nossos olhos se abram para uma verdadeira realidade espiritual, Senhor. Bendize-nos, Padre, e ajuda-nos, Padre. Em nome de Jesus. Amém.